síndrome do pânico é uma das doenças que mais tem atingido o ser humano nesse século XXI. Porque o síndrome do pânico significa medo generalizado, medo acima do normal. Quando eu falo de medo, eu preciso também falar de pavor, porque existe um medo natural, que todo ser humano tem. Principalmente as mulheres, tem medo de barata, tem medo de rato, né? Quando uma mulher vê uma barata, ela fica assustada, faz tempestade no copo d'água. Vai ter mulher que é valente, né? Tem mulher que vê um rato, meu Deus do céu. Tem mulher que vê um sapo, ela entra em perplexidade. Não é só mulher não, até homem mesmo. Eu conheço homem que se vê um sapo, ai Jesus, sai da frente. É verdade. E a mulher realmente é o instinto da mulher ser mais temerosa do que o homem, né? Porque quando a mulher é muito forte, muito valente, muito corajosa, né, parece que o esposo fica até com medo dela. É verdade, tem marido que tem medo da mulher, porque a mulher é muito brava, muito valente, muito robusta, né? Mas o medo que eu estou colocando em pauta aqui é um medo generalizado, medo acima do normal. Isto pode levar ao síndrome do pânico. O que é o síndrome do pânico? É uma doença que tem levado muitas pessoas ao suicídio, ao desespero, ao pavor. Sabe por quê? Porque uma pessoa que sofre do síndrome do pânico, se ela injetar na mente que vai passar no portão, e ao passar naquele portão ali, ela vai morrer, ela entra em pânico, ela entra em desespero, o seu coração bate forte, a sua respiração começa a minguar, ela sente um cansaço, seu sistema nervoso é alterado, por isso ela entra no estado crítico. Aí a família corre para o hospital, o médico examina e fala, não é nada. É uma questão psicológica, na verdade é uma pressão grandíssima psicológica, uma ação negativa internamente falando, que leva a pessoa ao desespero. E a gente precisa neutralizar o medo generalizado, o medo acima do normal. Sabe por quê? Porque quando você tem medo acima do normal, você está acreditando que aquilo que você está com medo é muito maior do que o seu Deus. Porque ter medo, irmãos, é crer, é acreditar, é exercer a sua fé de forma errada. A gente precisa ter fé em Deus. O que é a fé? Conforme o capítulo 11, versículo 1 da carta aos Hebreus, a fé é o firme fundamento daquilo que o ser humano não vê, mas espera. A fé, ao pé da letra, significa habilidade de vermos o impossível. Chamamos essa faculdade de olho da fé. É por isso que a Bíblia diz, no capítulo 11, versículo 6 da carta aos Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. O crente precisa ter fé. Amém? Coloquei aqui. A depressão é o mais patológico de todos os estados emocionais. A depressão é o estado de estar esquisito, infeliz, melancólico. As pessoas depressivas estão sempre lutando para conter sua raiva. Por quê? Porque quando a depressão bate na porta de uma pessoa, o seu sistema nervoso é alterado. E um dos pontos negativos que nós encontramos aqui na vida de uma pessoa depressiva é a raiva, é a ira. A pessoa fica iracunda porque está depressiva. E o ato de conter despoja-se de grande de energias e pode fazer com que se sintam doentes. Olha aqui para mim. É uma definição da psicologia. Outra definição aqui que eu achei importante, até coloquei aqui, e é muito interessante. Depressão é uma doença, sim. Através de uma abordagem interdisciplinar, conclui-se que este mal tem causas orgânicas, já falei sobre isso, que afeta o sistema límbico, área do cérebro que regula nossas emoções. Ocorre um desequilíbrio na produção e assimilação de um neurotransmissor, substância que faz a comunicação entre os neurônios e a serotonina. À medida em que o desequilíbrio dessa substância for maior ou menor, a depressão será mais suave ou mais grave, mais profunda.
duração mais longa ou mais curta. Portanto, a depressão não é fraqueza, escute, nem falta de força, de vontade. É, sem sombra de dúvida, uma doença. Mas eu te faço uma pergunta: o que é depressão à luz da Bíblia? Dei aqui uma pincelada falando o que é depressão à luz da psicologia. E à luz da Bíblia, o que é depressão? Olha aqui para mim. À luz da Bíblia, depressão é a doença da alma. Voltamos a ler no livro dos Salmos 42, versículo 11, diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é o meu Deus. Então aqui está a prova cabal que a depressão à luz da Bíblia é a doença da alma. Para mim falar de alma, eu preciso aqui tratar de um assunto chamado tricotomia. Preste muito bem atenção. O que significa tricotomia? Triunidade: corpo, alma e espírito. Tricotomia: corpo. O corpo é o tabernáculo. A alma é o componente que rege a nossa vida física. Da alma parte o pensamento, o entendimento, a vontade e o sentimento. E o espírito? O espírito é o centro de nossas atividades espirituais. Isto é, o espírito do ser humano é a sede de sua relação com Deus, porque Deus, através do seu espírito, testifica com o espírito do ser humano. É por isso que a Bíblia diz no capítulo 8, versículo 16 de Romanos, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, sendo o corpo o tabernáculo, a alma e o espírito formam juntos o homem interior, porque a Bíblia fala do homem exterior e do homem interior. Então, o homem exterior é a personalidade, é o corpo. O homem interior é a alma e o espírito. Então, o corpo é o tabernáculo aonde o homem interior habita. Agora, à luz da Bíblia, a depressão é a doença da alma. Por quê? Eu vou repetir: da alma parte o pensamento, o entendimento, a vontade e o sentimento. Primeiro, quando uma pessoa é visitada pela depressão, que fica depressiva, o seu pensamento, pastor, é afetado. Existem dois tipos de pensamento: o pensamento positivo e o pensamento negativo. O pensamento de uma pessoa depressiva é um pensamento negativo. Ela pensa que não tem valor, ela acha que é uma coitada, um coitado, um zero esquerda, como diz o nordestino, um miserável que nasceu para sofrer, acha que é um lixo, acha que é o verme do carrapato, acha que não tem utilidade nenhuma. Por quê? Porque a sua autoestima vai abaixo de zero. O que é autoestima? Autoestima, à luz da psicologia, significa ter força, vigor e motivação. A palavra autoestima, à luz da Bíblia, significa ter expectativa de vitória em tempo de crises. Quando você está bem psicologicamente falando, com certeza a sua autoestima está lá em cima. Mas quando você é visitado pela depressão, a sua autoestima vai lá para baixo. É por isso que o pensamento da pessoa é afetado. A pessoa começa a pensar negativamente falando. É por isso que a depressão é a doença da alma, porque dá uma parte do pensamento, o entendimento. Qual é o entendimento de uma pessoa depressiva? Na verdade, o seu entendimento se torna raquítico, o seu entendimento se torna um entendimento fraco, vazio. Na verdade, a pessoa não tem uma noção do lógico na sua concepção, no seu entendimento. Ela está no fundo do poço, ela está no beco sem saída. É nessa hora que vem o pensamento negativo: tira a tua vida, dá um tiro na cabeça, bebe o remédio do veneno de rato, toma soda para acabar com esse sofrimento. Olha, irmãos, agora no estado do Maranhão teve um caso de um pastor da Assembleia de Deus, pastor presidente de um campo. Ele entrou em depressão e se fechou. Eu quero até abrir um parênteses aqui para colocar em pauta para você a seguinte verdade:
Se a depressão bater na sua porta, irmãos, não se fecha, não se tranca. Procura conversar com alguém. Está aqui o pastor Paulo. Todo pastor, irmãos, é um psicólogo. Conversa com o seu pastor, que ele vai ter uma palavra de Deus para o teu coração. Conversa com o seu cônjuge, com a sua mãe, com o seu pai. Desabafa. Agora tem pessoas, pastor, que se trancam, que se fecham. Não, eu não vou falar com depressão, porque as pessoas vão pensar de mim. Irmãos, isto é ignorância. Você precisa desabafar. E esse pastor se fechou. Sabe o que aconteceu? Um dia ele não teve estrutura de superar, de suportar a pressão psicológica de Satanás. Esse Satanás tinha toda a sua mente que ele deveria tirar a sua vida. E ele teve a capacidade de colocar uma corda no pescoço e tirar a sua própria vida. Sabe por quê? Porque o suicida, ele tira a sua vida porque ele quer acabar com a dor, ele quer exterminar. Na concepção dele, se ele tirar a vida dele, vai acabar ali toda a dor, todo o sofrimento. Mas as pessoas estão enganadas, porque estão sendo seduzidas e iludidas por Satanás. Porque quem tira a sua própria vida, eu sou obrigado a dizer, vai diretamente para o inferno. Não tem chance de salvação. E a Bíblia que diz que o entendimento de uma pessoa depressiva, na verdade, é um entendimento obscuro. Ele não tem uma visão do lógico. É por isso que a depressão é a doença da alma, porque dá uma parte do pensamento, do entendimento, à vontade. Qual é a vontade de uma pessoa depressiva? Morrer, sumir, desaparecer, de se trancar no quarto e dizer assim: eu não quero ver ninguém, não quero conversar com ninguém. Qual é a vontade de uma pessoa depressiva? É ficar isolada. É por isso que a depressão é a doença da alma, porque dá uma parte do pensamento, do entendimento, à vontade. Isso aqui é profundo. Agora preste muito bem atenção, porque eu quero revelar uma coisa para vocês. Quando uma pessoa é visitada pela depressão, qual deve ser a postura dela? Recuar, sim ou não? Se entregar, sim ou não? Não. Mas existem alguns sintomas que levam a pessoa a se entregar, a recuar, a se isolar. Coloquei aqui: sintomas da depressão. É muita coisa, pastor. Só dou na introdução.